Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Fabmar. Conselheiros, boa tarde. Estamos dando seguimento à sessão do dia 13 de janeiro, na parte da tarde. Vamos continuar com os processos em que a conselheira Viviane proferiu seu voto, já está depositado, e, portanto, a presidente Adriana se ausentou. Vou iniciar retificando a ata de novembro, no processo de relatoria da conselheira Edeli, processo número 10.410.006121/2009-33, onde o recorrente é a Fazenda Nacional, interessada é JAN, distribuidora de alimentos Eireli. O acordo é o 9101005229. Na ata, está escrito da seguinte forma a decisão: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial e no mérito por determinação do 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate do julgamento e negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Edeli, relatora, Viviane Vidal, Fernando Brasil e Andréia Dueck, que, aí está escrito na ata, negaram provimento, como na verdade deveria ser deram provimento, né? Porque não faria sentido, né? Então, essa é a retificação de negaram para daram. Então, essa é a mudança. Aí a ata ficaria da seguinte forma: acordam os membros do colegiado pelo artigo 19E da Lei 10.522, em face do empate do julgamento, e negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, relatora, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e André Dueck Simantobi, que lhe deram provimento, designada para redigir o voto vencedor, a conselheira Lívia de Carles Germano. Então, eu submeto ao colegiado essa retificação, que é bem erro de fato, e para ver se a gente já resolve, já retifica essa ata. Conselheira Edeli, está de acordo? Conselheira Lívia? Conselheira Viviane já... Tá bom, Viviane já depositou, né? Amélia? Ok. Fernando? De acordo, presidente. Conselheiro Tozelli? De acordo. Conselheiro Caio? De acordo. Eu também. Então, está retificada a ata. E vamos passar para o item 30 da pauta de relatoria da conselheira Edeli, que é o processo da Cortume Krumenauer, e o interessado é a Fazenda Nacional. Esse processo foi em vista para mim, e a Viviane já votou, né? A relatora votou por conhecer e negar provimento, acompanhada pelos conselheiros Viviane, Amélia e Fernando. Os conselheiros Lívia e Caio votaram por conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para sobrestamento do feito no julgamento do processo judicial prejudicial. O conselheiro Luiz Tozelli votou por conhecer e dar provimento ao recurso. Nesse momento, houve pedido de vista. Então, pedi vista. Peço a dele, então, a conselheira dele fazer um resumo, para, então, apresentar a minha declaração de voto. Matéria recorrente aqui na turma, mas esse caso tem circunstâncias específicas, né? A admissibilidade das estimativas compensadas e não homologadas no saldo negativo. Então, aqui o recurso é da contribuinte, porque o colegiado ACO entendeu que, com mais razão nesse caso aqui, como o contribuinte estava litigando judicialmente contra a execução das estimativas não quitadas, né? Quer dizer, as estimativas já, na época do julgamento do recurso voluntário, as estimativas já haviam sido não homologadas e haviam sido enviadas para execução, e o contribuinte estava discutindo em execução essa não homologação. Então, aqui tem essa circunstância agregada, mas, de qualquer forma, entendi por conhecer o recurso especial, porque o paradigma, ele simplesmente invoca o fato das estimativas, uma vez informadas em DECOMP, elas teriam que ser admitidas no saldo negativo. Então, para mim,
ele é suficiente para caracterizar a divergência, como dito no exame de admissibilidade, né, adotei as razões, e no mérito reafirmei o meu posicionamento de que o processo ele deveria ficar sobrestado enquanto não decidida a não homologação, só que aqui no caso essa não homologação já foi decidida administrativamente, já foi extrapolado o prazo de 30 dias lá no regime do artigo 74 da 430 para ele validar essa compensação substituindo por um pagamento. Então, não vendo adimplida essa obrigação inicial, entendo que o contribuinte deixa de ter direito definitivamente a essa compensação e por isso não há necessidade de sobrestamento. Destaco aqui os excertos do acórdão recorrido com essas circunstâncias específicas da contribuinte estar discutindo a inscrição dos débitos em dívida ativa da União e esse risco que existe aqui das estimativas não serem pagas e mesmo assim o saldo negativo ser reconhecido. Né? Então, nesse caso, tem essas circunstâncias específicas e, na minha visão, ultrapassados 30 dias de prazo para pagamento, em caso de, depois da discussão administrativa da compensação, aqui esse processo já pode ser solucionado, negando provimento ao recurso especial da contribuinte. Esse é o voto. Ok, conselheira, eu vou só aqui relatar rapidamente, depois de ter examinado os autos. Na verdade, como eu não votei nem o conhecimento, eu fui buscar lá no meu processo da Votorantim, foi o processo 9101005245, e eu vi que nesse processo, nesse precedente, a estimativa era parcelada, era uma outra situação, mas o paradigma buscado, apresentado para fazer a similitude fática, era também de uma situação em que as estimativas estavam parceladas. Então, já de início, com todas as vênias, eu trago uma situação que eu entendo que o conhecimento, eu já tenho uma ressalva a fazer, porque, na verdade, existe a circunstância específica, como bem colocado pela relatora, mas, ao mesmo tempo, se contrasta com uma situação muito genérica. Então, a percepção que eu tenho é que, muitas vezes, essa situação, ela pode gerar como se a gente tivesse que trabalhar como uma situação de aventar processos específicos em situações que a gente vai cair na generalidade, o que a gente tem buscado filtrar na Câmara Superior. Então, aí eu até aqui coloquei que a declaração está na pasta, declaração de voto Cortume, Edeli, meu Deus, seu nome. A PGFN recorreu a esta turma da Câmara Superior sobre a matéria objeto do acórdão, número 1301004152, na sessão 16 de outubro de 2019, no qual o colegiado, por maioria de votos, decidiu negar provimento ao recurso. A decisão recorrida, eu transcrevo a ementa do recorrido, aí aqui negrito, né, confirmada a não homologação das compensações de estimativas, que compõem o saldo negativo hora pleiteado, e não tendo sido os referidos débitos adimplidos no prazo de 30 dias após a ciência da decisão administrativa irreformável, não há como se reconhecer o indébito. Para fundamentar sua decisão, o voto vencedor do acórdão defendeu que somente goza de certeza e liquidez aquele crédito relacionado a tributo efetivamente extinto, o que não ocorre por meio de mera declaração de compensação do débito. Diante da definitividade da não homologação da compensação das estimativas mensais, entendera, portanto, que parte do direito creditório pleiteado pelo contribuinte deveria efetivamente ser negado. Já o acórdão 9101002489, segundo o paradigma trazido pelo contribuinte, único aceito no despacho de admissibilidade, eis que o primeiro era um acórdão proferido por turma extraordinária, assim dispôs no seu voto condutor. A matéria posta à apreciação desta Câmara Superior refere-se ao cabimento ou não da glosa de estimativas cobradas em decomp, na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado em declaração de informações.
Aí, mais abaixo, negritado. Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em DECOMP e, por conseguinte, não cabe a gozo das estimativas na apuração do imposto a pagar ou saldo negativo apurado na DIPJ. Aí, assim como entendêssemos no presente processo que tais estimativas extintas por compensações devem ser desconsideradas para fins de composição do saldo negativo do respectivo período, e nos demais processos a recorrente venha a ter uma decisão desfavorável, teríamos uma cobrança em duplicidade dos respectivos valores. Na verdade, a gente está aqui, até então, a nossa preocupação era não ter duplicidade de não exigência, né? Então, assim, eu vislumbro aqui nesse caso que a gente está com situações muito dissonantes também, porque a percepção, me lembro da situação anterior, na última sessão, era justamente a percepção de que poderia haver uma duplicidade de não pagamento, né? E não uma duplicidade de cobrança. Então, acho que sairia do foco, esse paradigma estaria fora do nosso foco. Então, aí retornemos, de sua vez, ao voto condutor do acórdão recorrido. Este parte da premissa de que, para ser possível o reconhecimento de um indébito, faz-se necessário que o tributo devido tenha sido extinto, não sendo suficiente a mera expectativa de cobrança, e vai além. Negrito aqui, tendo em vista que o contribuinte não efetuou o recolhimento das estimativas em questão, nos termos do parágrafo 8º do artigo 74 da 9.430, o débito foi encaminhado à PGFN para inscrição em dívida ativa, não havendo que se falar no que diz respeito ao crédito adicional requerido nessa fase processual em reconhecimento de qualquer saldo de indébito advindo de estimativas não extintas e ainda objeto de cobrança. Veja-se que o acórdão recorrido entendeu não ser possível compensar saldo negativo de CSLL formado por estimativas de março a agosto de 2011, também compensadas, mas não homologadas na esfera administrativa. Mormente, se depois da definitividade da decisão de não homologação, tais estimativas foram inscritas em dívida ativa. E este é o ponto em que os fatos tratados entre o recorrido e paradigma, para mim, não se coadunam. Uma situação é tratar se cabe ou não a glose de estimativas declaradas em DECOM, possível duplicidade de cobrança. E outra é, diante de uma situação definitiva pela não homologação, cujos débitos encontram-se inscritos em dívida ativa, poderia haver possível duplicidade de não pagamento. Portanto, as circunstâncias fáticas do caso concreto, entendo, são diferentes e não se sustentam quando realizado o teste de aderência. Não há dissenso jurisprudencial quando as situações fáticas, para mim, são distintas. Nesse sentido, tenho aqui, para mim, que de início não deveria conhecer do recurso, né? E aí, ficando vencida, como a gente não terminou, se quiserem confirmar o voto, se quiserem reexaminar essa matéria, aí eu peço ao colegiado, então, vamos fazer uma rodada de verificação para ver se realmente confirma-se o conhecimento. Que aí eu trouxe também o voto no mérito. Conselheira Edeli é relatora, né? Pois não, conselheira Edeli. Eu não tenho voto porque eu entendo que o paradigma é hábil para reformar o recorrido, porque ele, em uma questão precedente, ele já resolve o litígio. Então, o paradigma nem olharia para o que aconteceu com as estimativas depois. Basta para o paradigma que as compensações estejam informadas em DECOMP, né? E isso para ele é suficiente. Então, se ele olhasse para o recorrido e tivesse esse olhar limitado como teve ali, ele decidiria da mesma forma. Então, eu entendo que o paradigma reforma o recorrido, eu mantenho meu voto no conhecimento. Certo. Conselheira Lívia. Mantenho o voto quanto ao conhecimento, pelas mesmas razões da doutora Edeli. Consigo ver a questão um pouco mais genérica também. A conselheira Viviane votou pelo conhecimento, tá? Conselheira Amélia. Eu também mantenho o conhecimento. Certo. Conselheiro Fernando. Presidente, eu mantenho meu voto pelo conhecimento também. Feito. Conselheiro Toselli. Eu também acho que o paradigma reforçaria, então mantenho o voto pelo conhecimento. Certo. Conselheiro Caio. Não está. Igualmente mantenho.
Certo, então foi conhecido por maioria, vencida eu. E agora eu vou, doutora, dele passar para o mérito, tá? Quanto ao mérito, vale dizer que o voto condutor do acórdão recorrido entendeu que, para ser possível o reconhecimento de um indébito, faz-se necessário que o tributo devido tenha sido extinto, não sendo suficiente a mera expectativa de cobrança. Além disso, também pontuou o recorrido que, tendo em vista o contribuinte não ter efetuado o recolhimento das estimativas em questão, nos termos do parágrafo 8º do artigo 74 da 9430, o débito foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União, processo tal. Portanto, entendeu o voto condutor do recorrido que não havia de se falar no que diz respeito ao crédito adicional requerido nesta fase processual, em reconhecimento de qualquer outro saldo de indébito advindo de estimativas não extintas e ainda objeto de cobrança. Pois bem, seguindo esse diapasão, já tive a oportunidade de decidir caso similar, cujo precedente, recentemente enfrentado por esse colegiado, que é o Votorantim, teve por pressuposto caso em que as estimativas foram objeto de parcelamento, por conta de programas especiais acatados pelo órgão fazendário, que poderia se concretizar ou não. O contribuinte poderia pagar aquele parcelamento, ou então rescindir o parcelamento e não pagar. Hipótese, portanto, para mim, similar aos presentes autos. Naquela ocasião, no acórdão, em novembro de 2020, com relação às estimativas que foram objeto de inclusão do parcelamento, o acórdão recorrido deu provimento ao fundamento de que o parcelamento constituiria confissão irretratável de dívida e que, acaso não pago este parcelamento, mesmo sofreria imediata execução. Entendi que este era um ponto importante que não poderia deixar de ser olvidado, pois tanto a orientação da própria administração tributária como a jurisprudência dessa Câmara Superior já reconhecem que, na hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos já confessados serão cobrados pela via ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão. Isso inclui possível execução fiscal. Muito bem, mas o caso aqui se reporta a compensação não homologada de forma definitiva pelo CARF, mas que os débitos respectivos não adimplidos pelo contribuinte no prazo de 30 dias foram incluídos em dívida ativa, encontrando-se em fase de execução fiscal. Aqui, neste ponto, divirjo da ilustre relatora para confirmar as orientações dispostas pela Receita Federal no parecer normativo 2 de 2018. O parecer, ele traz exatamente no ponto negritado, no caso de decomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano calendário ou até esta data e for objeto de manifestação de conformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa, pois ocorrem 3 situações. O valor confessado a título de estimativa deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12. 2. A confissão em DCTF, DECOMP, constitui o crédito tributário. 3. O crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser, então, as estimativas cobradas como o tributo devido. Se o valor objeto de decomp não homologado integrar saldo negativo de RPJ ou base da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro, o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. No 11.2, ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou pior, em parceladas. Quer dizer, parcelado para a Receita é pior do que execução fiscal, pelo que eu consigo entender aqui. Este último parágrafo do parecer normativo acima transcrito traz à lume o caso concreto e confirma entendimento em sentido diverso, penso eu, ao disposto no voto vencedor do recorrido, confirmado em sede de recurso especial pela ilustre relatora. Essas as razões que me fazem divergir. Aí, por fim, eu trago a solução 18, que eu sempre adotei, o parecer PGFN, adoto, portanto, o entendimento esposado no parecer 2 de 2018, por entender interpretativo, nego provimento ao recurso da PGFN. Então, com todas as vênias, conselheira, eu
manter minha posição no parecer, porque a gente tinha feito uma discussão, um debate, de que, estando em execução fiscal, a situação poderia sair do parecer. Mas eu fui pesquisar e vi que tem base no parecer a situação que tem sido votada. Então, eu trouxe para a turma essa posição, tá? Então, podemos começar. A doutora Edeli confirma seu voto, né? Confirmo, nego o provimento, porque já ultrapassados os 30 dias da cobrança administrativa para validar a compensação. Conselheira Lívia, a senhora mantém o voto no sobrestamento? Eu tinha votado para dar provimento parcial, porque, só para recapitular, né? Para aguardar o desfecho do litígio judicial, porque eu considerei que o contribuinte estaria tentando, tendo comportamentos contraditórios quando ele pede aqui e contesta no judiciário. Considero esse caso limítrofe, por isso não aplico diretamente o 2, eu concordo com a declaração de voto nos casos, mas nesse aqui, acho que tem essa circunstância, então eu mantenho meu voto para dar provimento parcial, para aguardar, então, o desfecho do litígio judicial sobrestamento, então, assim. Ok, a conselheira Viviane acompanhou a relatora. Conselheira Amélia. Eu também mantenho para negar provimento. Conselheiro Fernando. Presidente, também mantém para negar provimento. Conselheiro Toselli. Eu mantenho para dar provimento, presidente. Já tinha votado, né, conselheiro? Conselheiro Caio. Presidente, no caso, refletindo, inclusive depois de ouvir tudo isso, eu acredito que, na verdade, eu fico seguro para dar provimento. Eu vou me valer dessa prerrogativa, eu acho que a gente não tem compromisso com a dúvida, né? E eu lembro que eu até registrei, a gente conversou muito que a solução não era fácil, não. Mas agora ficou mais esclarecido e agora eu estou bastante seguro para dar provimento, ok? Ok, conselheiro. E, bom, então ficamos de uma seguinte maneira. Conhecido por maioria, vencido Andréia, e negado provimento 1, 2, 3, 4, e tem 4, 3 e 1 aqui. Então, o 4 vence. Pode falar, Lívia. Na sua declaração de voto, tá... Nego provimento a recurso da Fazenda, mas aqui é recurso do sujeito passivo. Vou consertar, porque aqui, no nosso caso, é do sujeito passivo. Então, eu vou negar provimento. Não, vou dar provimento, gente. Dar provimento. Né? Dar provimento ao recurso do contribuinte. Tá certo. Obrigada. Pronto, então ficamos com 4, 3 e 1. Vencedor é o negar provimento, certo? Então, tá certo. Então, vencidos Toselli, Caio e Andréia. E a doutora Lívia, que votou por dar provimento parcial. Certo? Só uma questão. O meu provimento parcial seria a resolução. Será que... Porque aqui, minha sugestão... Desculpa, só para recapitular aqui a ata. Dar provimento parcial para sobrestamento do feito. Então, era via resolução. Pode falar. Superada essa na verdade, seria uma preliminar de resolução. Superada essa preliminar de resolução, eu não teria que votar o mérito? Colocando mesmo. Pode falar, conselheira Edeli. É que a conselheira Lívia não colocou o voto dela como resolução. E só esclarecendo, né, naquela discussão que nós tivemos antes, o provimento parcial pode ser compreendido, né, de aguardar, de substituir, como estamos em instância especial, né, esse provimento parcial dado aqui pode significar que como eu voto nos outros casos, que a turma ordinária deveria ter sobrestado.
e por isso é dar provimento parcial para que aguarde na DRF até a solução do litígio judicial e então retorne à turma ordinária para que ela prossiga no julgamento do recurso, conforme o que for decidido no processo judicial. Né? Então, eu não sei, se fosse por essa aplicação, então seria acórdão, não seria preliminar de resolução. Exatamente, porque também isso não foi levantado na última sessão, essa questão. Só para esclarecer. Se a conselheira Lívia adotar essa visão, então não eu seria preliminar. Dever Andréia, tá? Tá, então é isso. Então, conhecido por maioria vencida a Andréia e negado provimento por maioria vencidas Toselli, Caio e Andréia, que davam provimento, e a conselheira Lívia, que deu provimento parcial com o sobrestamento do feito até o julgamento do processo judicial. Ok? Então, passemos agora para o item número 38, que eu sou redatora ad hoc, designada, da conselheira Viviane, fazendo a ação recorrente e interessada em Aracruz, tá? Já está na pasta o processo da Viviane, da minha, na verdade, porque eu não consegui. A Viviane me mandou, ela fez umas pequenas alterações, a versão dela. Então, está aqui. Eu não consegui passar para a pasta dela. Então, recapitulando, a situação era um PERC. Só abrir aqui. Eu também pedi vista. Então, vamos recapitular aqui. O recurso é da Fazenda, em face do acórdão 13.02.00.1543, de 23/10/2014, que registrou a seguinte ementa e julgamento. Né? Então, ela transcreve, no caso eu, né, que agora sou redatora DOC, o presente processo tem origem no pedido de revisão, no DPERC, né, de folha 1, relativo ao ano calendário de 2003, para o qual não houve ordem de emissão em razão da intempestividade do pedido. Inconformado, o contribuinte apresentou competente manifestação de inconformidade, que foi devidamente apreciada pela DRJ Rio de Janeiro, resultando no acórdão 12.29.095 e a seguinte ementa que ela transcreveu aqui abaixo. Conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi dado provimento, nos termos da ementa acima. Cientificado do acórdão, de segunda instância, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial primeira turma da Câmara Superior, e que alega divergência jurisprudencial em relação às seguintes matérias: intempestividade do PERC, prazo aplicável para sua configuração e impossibilidade de manter a opção pelo incentivo fiscal quando apresentada a declaração retificadora fora do exercício com alteração dos valores a serem aplicados em incentivos fiscais. Indicou como paradigmas os acórdãos. Aí ela transcreveu, respectivamente, orientados a demonstrar as divergências apontadas à primeira e à segunda matérias. Os acórdãos paradigmas veicularam as seguintes emendas. Ela transcreveu. Em síntese, a recorrente alega em relação ao primeiro dissídio apontado que, aí traz aqui as razões transcritas, continuo, requer ao final o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, restaurando-se a decisão de primeira instância administrativa em sua integralidade. A presidente da terceira Câmara da primeira sessão do CARF, competente para análise de admissibilidade, deu seguimento ao recurso nos termos do despacho, admitindo a comprovação de divergência jurisprudencial nas seguintes matérias. Aí, nas duas matérias solicitadas, então, requeridas, das contrarrazões. A parte recorrida foi cientificada do recurso especial interposto, do despacho que admitiu em 17/10/2016 e apresentou contrarrazões 1/11/2016 tempestivamente, portanto, ocasião em que alega em síntese quanto ao primeiro dissídio aventado. Aí ela traz aqui as contrarrazões, transcreve. Aí, quanto ao segundo dissídio, objeto do recurso especial promovido pela Fazenda, traz o contribuinte em síntese os seguintes argumentos, também cede contra-razões, transcreve. Ao final, requer a recorrida, a improcedência total do recurso especial promovido pela PGFN, mantendo-se o disposto na decisão recorrida. É o relatório.
Então, passando para o voto da doutora Viviane, a doutora Viviane, quanto ao conhecimento, né, compete à Câmara Superior julgar divergência. O recurso foi admitido pelo despacho do presidente da Câmara recorrida e sua admissibilidade não foi questionada pela parte contrária. Presentes os pressupostos recursais, adota as razões do despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial. Aí ela adentrou na preliminar de intempestividade, foi aqui que eu pedi a vista, após essa situação aqui ter sido objeto de debate por esse colegiado em razão da ausência da data de ciência do extrato, em função até da jurisprudência dessa turma, né, da Câmara Superior, em relação à data da tempestividade do PERC. Então, aqui ficamos com a seguinte situação. A relatora votou por conhecer e, no mérito, dar provimento em face da primeira matéria. Né? Aí acabou que a segunda matéria não foi acabou sendo prejudicada na concepção da conselheira Viviane. A conselheira Deli votou por conhecer do recurso e abriu divergência ao votar por negar provimento em relação à primeira matéria. Entendimento acompanhados pelos conselheiros Lívia, Amélia, Fernando, Toselli e Caio. Nesse momento, eu pedi vista. Então, aqui a maioria do colegiado entendeu pela tempestividade do PERC, diante da ausência do extrato, da data de ciência do extrato. Muito bem. Com relação a essa questão, eu botei também uma declaração de voto da Aracruz. A conselheira Viviane entendeu intempestivo, né? E aí, no caso, eu tenho questionamento quanto ao conhecimento também, tá? É o seguinte. A PGFN recorreu a essa turma da Câmara Superior sobre matéria objeto do acordo número 1302-001543, de 23 de outubro de 2014, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário. Então, a decisão recorrida está assim emendada. Então, transcrevo aí. A decisão acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. O conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior acompanhou pelas conclusões. No voto proferido, o relator afastou de ofício a intempestividade da apresentação do PERC, decretado pela turma julgadora de primeira instância, com fundamento no parágrafo 5º do artigo 15 do decreto 1376 de 74, por entender tratar-se esse dispositivo de regra especial aplicável somente em casos em que houve homologação dos valores do PERC pela Receita. Entendeu ainda que, por não ter sido analisado o mérito do PERC e por faltar norma específica regular, o tema deveria ser aplicado ao caso a regra geral prevista no 168 do CTN. O acordo indicado como paradigma pela PGFN possui a seguinte ementa, é o 015754. Aí trago aqui a ementa. Transcorridos 30 dias da ciência da decisão. Está aqui negritado, eu grifei. Por sua vez, apenas pela ementa acima destacada, depreendo que a decisão paradigmática tinha conhecimento da data da ciência do contribuinte, pelo contribuinte do extrato de aplicações emitido pela Receita. Sem esta data, fica difícil confrontar as duas teses trazidas para discussão pela Câmara Superior acerca da tempestividade da apresentação. Ou seja, numa situação do recorrido não tem a data. E na situação do paradigma, tem a data. Então, tem toda uma construção em cima da data de ciência do extrato. Então, nesse caso, eu também, diante dessas situações, eu não consigo fazer o cotejo de que a similitude fática. Por sua vez, apenas pela emenda... no recorrido, como bem se observa dos autos, não temos essa data para realizar o confronto das teses, o que faria surgir uma terceira situação, não aventada no paradigma trazido pela PGFN, inexistência da data da ciência em contraposição à data limite constante no extrato de aplicações, conferindo ao contribuinte prazo de até 29 de 6 de 2006 para apresentação das inconsistências descritas no respectivo extrato. As situações fáticas são diversas, sequer são similares. Não há como confrontar e tratar de tempestividade sem as datas respectivas. Faltando uma delas, o teste de aderência não subsiste.
Nesse sentido, voto por não conhecer da primeira matéria, tempestividade ou intempestividade do PERC, do recurso especial da PGFN. Então, eu estou trazendo aqui também para o colegiado esse meu desconforto de ter essa situação aí encontrada e a minha, assim, não consegui fazer esse cotejo. Então, devolvo aí para discussão esse meu conflito aí com relação a esse processo. Eu voto primeiro, né? Eu reformulo meu voto, eu concordo em não conhecer, porque o paradigma realmente ele não reforma o recorrido, né? Ele trata de situação fática diversa e aí não tem como aplicar o entendimento dele no recorrido para reformar. Então eu concordo, reformulo para não conhecer. Na primeira matéria, né? A segunda tá ok. Aí vai depender, né? Bom, conselheira Lívia, como a senhora vota? A senhora mantém seu voto? A ausência de data, ela eu estou vendo isso, ela é fundamento do acórdão recorrido? Porque eu tinha entendido que a ausência de data seria alguma coisa que nós verificamos aqui quando fomos analisar o mérito, e não que tenha sido um fundamento do acórdão recorrido lá. Pode falar, conselheira Edelia. Ela não foi fundamento do recorrido porque ele aplicou o 68, né, para a contagem. Então, para ele era irrelevante a data de ciência. Mas o problema é aplicar a tese do paradigma no recorrido, já que ele se orienta pela existência de ciência. Aí ele aplica o prazo. Aí consegue ficar pior, né? Eu estou vendo duas questões diferentes, para fins de conhecimento, né? Não no mérito, mas eu estou vendo a questão um pouco mais ampla. Eu vou manter o meu conhecimento, peço Vênia, para divergir. Ok. Conselheira Viviane conheceu. Conselheira Amélia? Eu vou acompanhar a sua divergência, né, presidente? Ok. Conselheiro Fernando? Presidente, também analisando o caso e levando em consideração o excelente voto aí da senhora, acompanho também a divergência. Conselheiro Toselli? Eu também acompanho a sua divergência. Conselheiro Caio? Eu acompanho a doutora Edeli. Não conhecimento. No conhecimento. A mesma da Andréia. É a mesma. Reformulei para acompanhar a Andréia. O senhor conheceu antes. Isso. Aí a doutora Edelia acompanhou. Ela mudou. Ela não conheceu. Eu tinha anotado aqui, qual era o voto da doutora Edeli? Eu conhecia, não teve discussão de conhecimento na primeira votação. Agora, diante das circunstâncias que a conselheira Andréia trouxe, eu reformulei o voto. Eu mantenho, então, a posição da anterior, por não conhecer, por conhecer. Negado conhecimento por maioria, vencidos Lívia, Viviane e Caio, certo? Então, no caso, vale o recorrido, então é tempestivo, de qualquer maneira, porque o recorrido diz que é tempestivo, então, superada a questão da tempestividade, vamos passar agora para a segunda matéria, certo? Então, eu vou ler o voto da doutora Viviane. Vamos lá. Vencida da matéria relativa à intempestividade do PERC, passa a análise da segunda matéria trazida para apreciação do colegiado, qual seja a possibilidade de se retificar a DIPJ do exercício em que foi pleiteado o benefício após o encerramento do respectivo período. Argumenta a recorrente que não há que se reconhecer a possibilidade de retificação da DIPJ por parte da pessoa jurídica optante pelo incentivo fiscal, quando a retificação é apresentada fora do exercício em que foi manifestada a opção pelo regime. Invoca em seu favor o disposto no ato declaratório CST normativo 26 de 85, o previsto no parecer COSIT 31 de 2002 e apresenta como paradigma o acórdão 108.911, assim emendado no que respeita à controvérsia. Incentivos fiscais, a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da pessoa física ou jurídica da regularidade fiscal. Então, retificação de declaração de rendimentos apresentado fora do exercício de competência com alteração de valores da opção. A pessoa jurídica que apresentar declaração de rendimentos original ou retificadora fora do exercício de competência, com alteração dos valores a serem aplicados em incentivos fiscais regionais, não fará jus a essa opção, mesmo com imposto parcial ou totalmente recolhido no exercício correspondente. Já o recorrido, quando enfrenta a discussão, olha em análise, assim se manifesta conforme passagem do voto condutor. Então, ela transcreve aqui, aí sublinham aqui o terceiro parágrafo, não há qualquer dispositivo legal que vede a manutenção da opção, fundo e percentual, em declaração retificadora, que, afinal, substitui em tudo a retificado. Neste ponto, não merece prosperar a decisão recorrida, não merece reparos à decisão recorrida. De fato, não há dispositivo legal que impeça a retificação da declaração por parte do contribuinte optante por benefício fiscal. Esse entendimento foi manifestado em recente decisão desta Câmara Superior, em acórdão relatado pelo então conselheiro André Mendes de Moura, em julgado que restou assim emendado. Aí ela traz aqui, transcreve, diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso da PGFN e determino o retorno dos autos à unidade da RFB de origem para análise do pedido não apreciado. Na verdade, a segunda matéria a doutora Viviane já tinha conhecido. Então, no caso, meu voto foi pelo conhecimento parcial. Então, como já havia sido o voto no conhecimento pelo colegiado, ficou faltando só a primeira matéria. Então, na segunda matéria, todos concordam, a votação foi unânime com relação ao conhecimento. Pode falar, conselheira Edeir. Foi isso mesmo. Ela declarou prejudicada a segunda matéria. Ela declarou prejudicada. Porque aí a senhora abriu a divergência para conhecer do recurso em relação à primeira matéria. Entendimento, Amélia? Então, na verdade, ela está conhecendo aqui as duas matérias. Pelo que eu entendi, ela foi vencida na primeira, estou conhecendo da segunda. Pelo menos o voto dela está nesse sentido. Eu acho que ela aceitou tudo com base nas razões do presidente e a gente seguiu assim, né? Nesse sentido. Uhum. Ela conheceu. Agora, a gente precisa, talvez, fazer uma votação na segunda matéria, porque como tudo se baseou em cima da primeira, ela conheceu com base no presidente de Câmara. Agora, nós precisamos, como teve essa mudança em relação à primeira matéria, eu acho que seria bom deixar claro que a segunda matéria, como é que a gente se posiciona, né? Porque a segunda matéria acaba sendo o próprio mérito, né, da questão. Então, aí eu acho que como já havia sido, a gente parou na primeira matéria, eu acho que a gente pode fazer a votação com relação à segunda matéria. Eu acompanho no conhecimento. Conselheira Lívia, segunda matéria. Recurso da Fazenda, né? Não fica prejudicado se não conhecemos da intempestividade. Ele é tempestivo. Sendo tempestivo, eu preciso analisar a segunda questão, é isso? Pode falar, conselheira Edeir. O seu desconforto vai se revelar na apreciação do mérito. Nas vistas que eu fiz, eu tive o mesmo problema. Mas, porque o acórdão recorrido não tinha que ter apreciado essa matéria, porque o litígio vinha em torno só da intempestividade do PERC. Mas o acórdão recorrido entende que uma alegação do contribuinte equivocadamente acaba antecipando manifestação sobre esse aspecto de mérito. Então, decidido foi no acórdão recorrido. E essa decisão é contrária ao paradigma que a Procuradoria traz. Então, divergência há, né? A questão é como aí essa problemática toda vai surgir na apreciação do mérito. Exatamente. Tá, concordo com o conhecimento, então. Ok. Conselheira Viviane conheceu, com base no despacho do presidente de Câmara. Conselheira Amélia. Acompanho também. Conselheiro Fernando. Acompanho, presidente. Conselheiro Tozelli.
Acompanho, presidente. Conselheiro Caio? Acompanho. Eu também. Então, foi com conhecimento parcial, tá? Por maioria, não é isso? Vencida. Não, conhecimento foi unânime da segunda matéria, mas na primeira. Então, foi conhecimento parcial por maioria, né? Vencidas Viviane, Lívia e Caio, certo? Relatora, Lívia e Caio, né? No conhecimento, tá certo? Que não conheciam da primeira, que conheciam da primeira matéria. Conheciam da primeira matéria, exatamente. Integralmente, né? Conheceu integralmente. Obrigada, Fernando. Perfeito. Então, conhecido por maioria, negado conhecimento na primeira matéria. Conhecido parcialmente por maioria. Isso. Perfeito. Então, no caso do mérito, a conselheira Viviane, ela votou por negar provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à unidade da receita de origem para análise do pedido formulado e não apreciado. Isso está aqui no voto dela. E aí vamos para o voto de mérito? Vamos para o voto. No caso, já fechei o voto da conselheira Viviane. Pode falar, conselheira. E aí, eu coloquei a declaração de voto lá na pasta, até a folha 10 eu enfrento a primeira, como eu estava conhecendo, né, da primeira divergência, eu trago os fundamentos que era para negar provimento, mas que eu vou suprimir aqui, já que restou não conhecido. Em relação à segunda matéria, a Procuradoria também contesta a manutenção de opção pelo incentivo fiscal quando apresentar a declaração retificadora fora do exercício e com alteração dos valores a serem aplicados nos incentivos fiscais. Porém, importa observar que, embora esse aspecto de mérito tenha sido apreciado no acórdão recorrido, tal objeção não constava no despacho que rejeitou o PEC por intempestividade, nem mesmo na decisão de primeira instância que indeferiu sua manifestação de inconformidade. Embora o extrato mencionasse que a apresentação de declaração após 31/12/2004 indicasse isso como uma das razões para não reconhecimento do incentivo, a contribuinte apenas se referira à declaração retificadora para questionar a contagem de prazo que resultou na intempestividade do PEC, sendo que essa retificadora sequer foi juntada aos autos, nos quais só consta da IPJ apresentada em 30 de 6 de 2004, inclusive porque esta retificação foi rejeitada de plano pela autoridade julgadora de primeira instância como motivo para a extensão do prazo de apresentação do PEC. É só por essa razão que a retificadora vinha sendo mencionada. O exame do relatório e do voto do acórdão recorrido evidencia que a possibilidade de opção pelo incentivo da IPJ retificadora não fora suscitada, mas ainda assim foi examinada e decidida em favor do contribuinte. Transcrevo o relatório, não tem nada relatado aqui, o voto vem na chapinha, né? É a resposta padrão para esses casos que foi colocada sem se observar adequadamente o que estava sendo alegado. Então, ficou uma decisão aí para fora do litígio, mas que confere um direito ao contribuinte e que a Procuradoria quer que seja reformada com base nos paradigmas que ela tem. Mas cuja apreciação aqui fica, de certa forma, inviável, porque nada disso foi discutido, as provas não foram trazidas ao processo e o julgamento se faz a partir de uma premissa fática equivocada. Então, a solução que eu proponho é a seguinte: o inconformismo da PGFN contra esta decisão tem parcial procedência, mas não para que outra decisão de mérito substitua a proferida, mas sim para que ela seja desconstituída, na medida em que eventual questionamento nesse sentido somente poderá ser erigido se a unidade de origem suscitá-lo como motivo para indeferimento do PEC, hipótese na qual o contribuinte terá o direito de contra ele se insurgir e, se o fizer regularmente em sede de recurso voluntário, estabelecer a competência para que o colegiado do CARF sobre ele se manifeste. Nesse segundo ponto, portanto, o voto é no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial da Procuradoria para desconstituir a decisão recorrida, mas sem reformá-la no mérito, na medida em que ainda não se instaurou regular contencioso administrativo para tanto. Por todo exposto, aqui o recurso da Procuradoria na parte conhecida, parcialmente provido, para que o acórdão recorrido subsista apenas na parte em que afastou a preliminar de intempestividade e determinou o retorno
do processo à unidade de origem para análise das demais condições do pedido. Conselheira Lívia. A doutora Edeli sempre muito perspicaz e trazendo pontos que fazem pensar. Acompanho, compreendo que assim fica resguardado o contraditório, e então acompanho integralmente a divergência, então, né, da doutora Edeli, porque a doutora Viviane estava negando o provimento. Exato. A conselheira Amélia. Doutora Viviane negou o provimento, exatamente. Conselheira Amélia, como vota? Também vou acompanhar as considerações da doutora Edeli. Certo. Conselheiro Fernando. Presidente, também acompanha a divergência do conselheiro Edeli. Conselheiro Toselli. Também registro aqui que a Edeli sempre elucidando, é edelucidando. Feito o registro aí, eu acompanho também. Conselheiro Caio. Com a Edeli. O Caio já está tão ouvindo, assim, a Edeli na última, no início, ele também falou com a Edeli no negócio, mas a Edeli já tinha mudado o voto. Muito Não, mas bom. dessa vez ela não mudou. Agora tá Fosse certo, uma tá divergência. certo. Não podia perder, doutor Caio, podia perder. Eu anotei, é que eu tinha anotado aqui, eu tinha votado com a Edeli. Aí não fiquei convencido com o seu voto, então eu fiquei tranquilo. Aí o que eu não peguei foi mudança de voto. É isso mesmo. Eu acompanho a conselheira Edeli também, dar provimento parcial. Então, nesse caso aqui, no mérito, foi, por maioria, dar provimento parcial com retorno à unidade de origem, vencida a relatora. Então, conselheira Edeli, a senhora pode fazer o voto ou eu faço? Tanto faz. Pode, tá bom. Então, voto vencedor. Edeli. Tá joia. Então, conhecido por maioria, vencida a relatora Lívia e Caio, que conheceram integralmente, no mérito, dar provimento parcial por maioria, vencida a relatora, voto vencedor, conselheira Edeli, ok? Agora... Senhora, dever, presidente? Pode, quer fazer dever? Não, a senhora, porque a senhora tinha preparado já. Está no conhecimento, aí Eu vou incorporar o voto dela no conhecimento do meu voto vencedor. Não tem. Está tudo tranquilo. Bom, agora vamos para o último. Vocês querem fazer um intervalo ou a gente pode ir para o último? Quer um intervalo? Então, isso aí é mímica. A Fabimar pode parar a gravação, por favor.